Então, vamos lá, a gente vai começar a nossa gravação a partir de agora. Então, o conteúdo que nós vamos ver hoje é a crise americana de 1929, que ela começa a partir do final da Primeira Guerra Mundial. Como nós já falamos antes, o mundo está vivendo um caos considerável logo ao final da Primeira Guerra Mundial, certo? Os países estavam destruídos, existia muita fome, muita miséria. Países como a Alemanha, por exemplo, haviam perdido parte do seu território, ela teve que abrir um corredor polonês bem no meio do seu território, né? Esse corredor polonês era justamente para passar as mercadorias que existia na Polônia, passava pelo território da Alemanha e chegava até o mar. E isso foi uma das diretrizes que foi assinado no Tratado de Versalhes, no fim da Primeira Guerra Mundial. Aí você imagine a raiva que os alemães tinham em relação aos poloneses. E a maioria das pessoas que moravam na Polônia, elas eram da religião judaica, eles eram judeus. Só daí você já vê o início de uma espécie de conflito, né, com os judeus. Uma outra coisa também que estava acontecendo, os Estados Unidos havia saído da Primeira Guerra Mundial como um país hegemônico. Ele estava muito bem, ele havia lucrado muito com a guerra, então pós-guerra para os Estados Unidos foi um dos melhores, porque existia um clima de prosperidade, né? Existia muita propaganda, principalmente incentivando o consumismo. Era uma coisa assim maravilhosa, né? Era uma vida que eles nunca imaginavam que eles iam ter, porque tudo estava perfeito, né? Aqui você pode ver nesse slide, né, as propagandas que eles faziam naquela época, por exemplo, a propaganda do óculos Ray-Ban, da Coca-Cola, televisão, carros, né? Mas o que estava acontecendo com isso tudo? Muita gente havia largado de aplicar o seu dinheiro numa poupança, por exemplo. Oi? Tem dois caras comigo. Não entendi. Pode repetir, por favor? Alô? Alô? Vamos lá? Repete a pergunta, porque eu não entendi. Meninos, mas voltando ao que eu estava dizendo, né? Depois o colega pergunta novamente. Como que era a situação das pessoas naquele momento, esse momento de crise, né? Que estava acontecendo lá nos Estados Unidos. Vamos entender o que foi esse momento de crise. Primeira coisa para nós entendermos, para você entender por que os Estados Unidos acabou entrando numa grande recessão. Porque a crise de 1929 foi uma recessão que ocorreu logo após o final da Primeira Guerra Mundial. Então, é o seguinte, em 1929, muitas pessoas elas tinham largado de apostar o seu dinheiro, né, as coisas que possuíam, em fontes seguras e começaram a aplicar o seu dinheiro na bolsa de valores. Por quê? Porque as fábricas, a maioria das fábricas boas que existiam naquela época, as ações estavam na bolsa de valores e muita gente via na bolsa de valores uma forma de lucrar. A bolsa de valores ela funciona da seguinte maneira: a empresa ela abre o capital dela e ela vende parte das ações dela para a bolsa de valores. Então ela coloca essas ações na bolsa de valores e é lógico que ela tem uma quantidade de ações que ela controla, que é 50 mais 1, e o restante ela vende essas ações como uma maneira de ganhar um pouco mais de dinheiro. Ela controla a firma, mas ela vende essas ações para pessoas como nós. É assim que funciona a Bolsa de Valores. Se a fábrica estiver bem, se a indústria estiver bem, as ações da Bolsa de Valores elas sobem, elas vão lá no alto, elas se valorizam. Mas se por acaso acontecer algum problema, a Bolsa de Valores, aquelas ações, elas caem e o preço das ações diminui, então a pessoa acaba tendo prejuízo.
Então, a Bolsa de Valores, ela gira geralmente nisso, na oferta, na procura, com ações que estão na alta ou ações que estão em baixa. Acontece que, naquele período, certo? Muitas pessoas largaram de aplicar o seu dinheiro, por exemplo, em aluguéis, na agricultura, para aplicar na Bolsa de Valores, porque as indústrias estavam indo muito bem, estavam indo de vento em popa. E, apostando nisso, não sabia o que estava por vir. Então, vamos entender o que estava por detrás disso tudo. O mundo inteiro estava em crise, os Estados Unidos, que havia saído da Primeira Guerra Mundial muito bem, estava rico, estava com uma prosperidade muito boa, ele simplesmente começou a emprestar dinheiro para os países que estavam se reestruturando no pós-guerra. Ele emprestou dinheiro, inclusive, para a Alemanha. Neste meio tempo, ele estava emprestando dinheiro para a Alemanha, ele emprestou também dinheiro para a Inglaterra, dinheiro para a França, dinheiro para os outros países se reconstruírem. Esses países logo se reconstruíram e pararam de comprar mercadoria dos Estados Unidos da América. E isso o que gerou? Uma crise de superprodução. A partir deste momento, os Estados Unidos ele vai entrar numa crise de superprodução. Por quê? Porque ele antes vendia essas mercadorias que ele produzia, a agricultura dele, os produtos que eram feitos nas fábricas, para os países que estavam em guerra e aqueles que estavam ainda se reconstruindo. Mas quando os outros países ganharam o seu dinheiro, reconstruíram seus países novamente, não tinha por que comprar dos Estados Unidos mais. E o que acontece? Uma crise de superprodução nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fica com estoque imenso de alimentos e não tem para quem vender, e um estoque muito grande de produtos que ele também não tinha para quem vender, certo? Os países da Europa haviam se reconstruído e não necessitavam mais dessa mercadoria. Houve uma diminuição do consumo, como vocês estão vendo aí nesse slide, né? E foi provocado principalmente por causa da saturação dos produtos internos. O que significa essa saturação de produtos internos? Certo? Significa o seguinte, gente, que existia muita mercadoria e existia pouco consumidor para poder comprar essas mercadorias. Houve uma diminuição muito grande também das exportações, porque como os países eles estavam agora fazendo seus próprios produtos, comercializando novamente, não tinha por que comprar os produtos norte-americanos, certo? Houve também muita especulação na Bolsa de Valores, certo? As ações começaram principalmente a cair de preço, porque as fábricas elas não tinham como pagar os seus fornecedores. Se ela não vende as mercadorias, ela não tem como produzir, certo? Mas porque os armazéns estão abarrotados. Se os armazéns estão abarrotados, não tem como fabricar produto nenhum mais, porque cada produto que você fabrica, mais vai enchendo pode-se dizer assim, né, os armazéns. Então, não tem como você fabricar. E se você não fabrica, você não lucra. Se você não lucra, você não tem como pagar os seus fornecedores. É uma bola de neve, certo? Então, o que vai acontecer? Existia muita oferta e pouca procura naquela época. E você sabe que o capitalismo ele é movido por isso. É a oferta e a procura. Quando a oferta é muita, o preço abaixa. Quando a procura é muita, os preços aumentam. É assim que gira o capitalismo. Agora, vamos entender aqui, ó, no nosso próximo slide. Em 24 de outubro de 1929, vai acontecer o que as pessoas não imaginavam. De repente, pessoas que haviam anoitecido ricas, dormindo numa cama maravilhosa, num palacete, se depararam com uma miséria muito grande, porque quando foi de manhã, a Bolsa de Valores de Nova York, que era a principal bolsa de valores daquela época, simplesmente vai quebrar. Muitos investidores que haviam investido tudo, toda a sua fortuna na Bolsa de Valores,
simplesmente na tarde do dia 24 de outubro, que foi uma quinta-feira, estavam paupérrimos, estavam pobres. O banco foi o primeiro a chegar na residência dessas pessoas, lacrou tudo, fechou tudo, para que eles nem pudessem entrar para tirar o que tinha dentro da casa. Muitos investidores da Bolsa de Valores que haviam investido a casinha dele, que havia vendido e colocado dinheiro na Bolsa de Valores, os carros que eles haviam comprado, né, vendido, colocando dinheiro na Bolsa de Valores, todos os seus negócios estavam na Bolsa de Valores. Nesta quinta-feira, do dia 24 de outubro de 1929, se depararam com a miséria, certo? A Bolsa de Valores quebra completamente e mais de 13 milhões de ações foram postas à venda abaixo do seu valor, certo? E não foram compradas. E aí ela quebrou, foi o crash, a quebra. A palavra crash significa isso, tá? Foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, os Estados Unidos, que havia saído da Primeira Guerra Mundial como um país poderoso, rico, nesse exato momento agora estava entrando numa grande crise. E todos os países que, de certa forma, comercializavam com os Estados Unidos, ou comprando ou vendendo para eles, também entraram em recessão. Principalmente o Brasil, que era um dos maiores produtores de café daquela época. E quem comprava o café dos Estados Unidos, do Brasil? Justamente os Estados Unidos. Em 1929, simplesmente os fazendeiros brasileiros que haviam tido uma superprodução de café se depararam com esse problema. Os Estados Unidos fechou as portas, não tinha condição de comprar o café brasileiro e a maioria dos fazendeiros brasileiros tiveram que pegar a sua produção e colocar fogo, porque não tinha para quem vender. E era prejuízo tirar da lavoura esse café. E em outros lugares do mundo ocorreu a mesma coisa. Os Estados Unidos praticamente quebrou o mundo inteiro e vai entrar num período que nós conhecemos como Grande Depressão. E a Grande Depressão, ela atingiu o mundo inteiro. Nós estamos vivendo, nesse exato momento, no ano de 2020, o começo de uma grande depressão no mundo, certo? Nós tivemos parecido em 2008, porque houve também uma quebra do poder aquisitivo dos Estados Unidos da América e acabou repercutindo em todo o mundo. E semelhante à crise de 1929 é o que nós vivemos agora, muito parecida, viu, gente? Então, esta crise de 1929 ela vai atingir todos os cantos do nosso planeta, certo? Então, vamos agora continuar, né? Vamos, então, ver mais uma coisa importante aqui. Até agora tentando ajeitar o celular, não consigo. Então, vamos ver. Essa imagem que você vê aí, ó, é uma imagem do nosso globo terrestre, né? É o mapa mundi. E você pode notar que neste mapa mundi aí, ó, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, para você ver a legenda. Então, neste mapa mundi aqui, você consegue ver os locais que foram afetados pela Grande Depressão de 1929. Em vermelho, ou desculpa, em rosa, né? Que no meu computador está mais escuro. Aqui, ó, em rosa, você pode ver os locais que foram diretamente impactados com a crise de 1929. E o Brasil está nessa mesma rota, né? Então, os demais países foram, com o passar do tempo, afetados. Como, por exemplo, em 1929, esses países que estão em roxo, em verde, em 1931, certo? Em laranja, em 1932, mas no final das contas, todo o nosso globo terrestre foi impactado com a Grande Depressão de 1929, que ocorreu por causa da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aqui no Brasil, a nossa maior bolsa, pode-se dizer a mais importante que existe, é a Ibovespa, certo? A Ibovespa é a nossa Bolsa de Valores de São Paulo. Ela fica lá em São Paulo e ela, hoje em dia, por conta do mundo globalizado, quando uma Bolsa de Valores ela fica em queda,
ela puxa as outras também, porque a maioria das nossas empresas, elas são transnacionais hoje, ou seja, elas transitam em vários países. Antigamente, nós falávamos multinacionais, porque eram muitas nações que eram donas de uma empresa. Hoje, não. Hoje, elas são chamadas de transnacionais, porque elas têm vários países que são donos daquela empresa, mas às vezes não necessitam ser vários países. Às vezes, um único país é dono daquela empresa, mas ela está presente em todo local do mundo. Vou dar exemplo, por exemplo, das fábricas de automóveis. Volkswagen, Ford, Renault, Fiat. Elas, às vezes, pertencem a um único país ou a uma pessoa que mora em determinado país, mas ela está presente em todo o nosso globo terrestre, certo? Por isso que nós falamos hoje transnacional e não mais multinacionais. Então, vamos ver o que aconteceu nessa Grande Depressão. Uma das primeiras coisas que ocorreu por causa dessa Grande Depressão foi justamente, né, a retirada dos capitais americanos da Europa. Como que poderia continuar, né, emprestando dinheiro se eles mesmos estavam vivendo numa grande crise, né? Houve uma grande retração no comércio mundial, porque como que você fabrica alguma coisa, produz e não tem ninguém para comprar? É prejuízo. Então, você não pode ficar fabricando. E isso gerou um grande número de desemprego em todo o mundo. O mundo inteiro passou por esse problema de desemprego. A coisa se tornou muito séria para os Estados Unidos da América, muito séria mesmo, certo? As principais vítimas de toda essa crise de 1929, deixa eu só passar o slide aqui para vocês, essa crise social, né, que ocorreu naquela época, foi principalmente os acionistas que haviam investido na Bolsa de Valores, tinham vendido muitas vezes aquela casinha de aluguel que a pessoa tinha e investido esse dinheiro lá na Bolsa. Tinham pessoas que haviam pegado todo o seu dinheiro que havia acumulado durante uma vida inteira e aplicou nessas ações, então eles foram os mais atingidos em toda essa história. Houve falência geral dos bancos, certo? Mais de 5.000 bancos faliram entre 1929 e 1932. Houve a falência também, sim. Mas e os outros países que não tinham se reconstruído direito ainda, eles não continuaram comprando produtos dos Estados Unidos, não? Não, porque os Estados Porque Unidos, de teve aqueles certa forma, países que se reconstruíram rápido, né? E aqueles outros que ficaram mais devastados, que perderam a guerra. tinham países que haviam se reconstruído muito rapidamente, como o caso da Alemanha. A Alemanha se reconstruiu muito rápido. A França, a Inglaterra, existiam determinados países que não haviam se reconstruído ainda, como a Áustria, a Tchecoslováquia era um país novo, a Hungria era um país novo, a Sérvia estava se reconstruindo, mas quando acontece a crise de 1929, que acaba com os investimentos que os Estados Unidos havia feito, inclusive com a manutenção desses empréstimos para esses países que não haviam se reconstruído ou que tinha também se reconstruído, cessa completamente. E o que vai acontecer é que muitos países dependem das mercadorias que são produzidas em outro país. Por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Nós, por exemplo, mandamos carne para a China, certo? Nós somos produtores de carne, gado de corte, e nós mandamos a nossa carne para a China. Se a China quebrar, ela não tem como comprar a carne brasileira. Ou se, por acaso, o governo brasileiro entrar em determinados conflitos com a China vai simplesmente parar de comprar essas mercadorias brasileiras. E aqueles produtores de carne irão falir. Mas aí você pensa que é aquela falência só dos produtores de carne? Não, é uma cadeia de comércio. Por quê? O produtor de carne, ele depende também dos insumos que são feitos, que são comprados para alimentar o gado, o sal,
a forragem a qual o gado se alimenta, ele emprega pessoas dentro do frigorífico dele, as pessoas que transportam essa mercadoria, eles também não vão ter o emprego para mais que eles tinham, né? Tem pessoas que financiam o caminhão, por exemplo, para fazer o transporte dessa carne para outro local. Ele também não vai ter como pagar a prestação do caminhão dele. Então, você está vendo que é uma bola de neve? Da mesma maneira ocorreu, porque quando os Estados Unidos quebra, em 1929, ele arrasta os demais junto com ele, porque muita gente ou comprava dos Estados Unidos ou vendia para os Estados Unidos. Esses países que você citou ainda há pouco, certo? Eles não tinham como comprar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos simplesmente parou. Não tinha mercadoria mais para vender, certo? Os Estados Unidos não tinham como comprar dos outros países a sua mercadoria, porque eles também não tinham dinheiro para comprar. Então, isso é uma bola de neve, certo? Hoje em dia, nós vivemos num mundo globalizado. Quando ocorre alguma crise em um determinado país, acaba que ele vai puxando os outros países também para essa ruína. Aconteceu a ruína também dos agricultores e da classe média. Eles perderam as suas poupanças que estavam no banco, porque quando os bancos faliram, certo? Todo o dinheiro que a pessoa tinha, ela foi embora. As pessoas não recuperaram esse dinheiro, elas não receberam esse dinheiro. Nós tivemos uma coisa semelhante aqui no Brasil há alguns anos atrás, do governo de um presidente chamado Fernando Collor de Mello. Ele confiscou toda a poupança, os investimentos que existiam naquela época, ele confiscou tudo. Então, tinham pessoas que haviam aplicado o seu dinheiro na Bolsa de Valores, tinha pessoas que tinham aplicado no overnight, no open market, que eram carteiras de crédito daquela época, e aplicaram seu dinheiro também na poupança. Eles perderam tudo, viu? Todo o seu dinheiro que haviam colocado nesses bancos. Foram mais de 5.000 bancos espalhados no mundo que simplesmente faliram e levaram todo o dinheiro dos correntistas. Houve empresários naquela época que ficaram tão envergonhados, ficaram tão na ruína, que de noite dormiram numa cama maravilhosa, no palacete, e quando chegou no outro dia estavam debaixo da ponte. Pessoas que ficaram tão angustiadas de ter perdido toda a fortuna que se mataram, cometeram suicídio. A fome generalizou nos Estados Unidos, porque ninguém tinha emprego mais. Foi nesta época que os Estados Unidos decretou a lei seca. O que é a lei seca? Não podia ter bebida alcoólica nos Estados Unidos mais, não podia vender bebida alcoólica, porque isso, eles acreditavam que aumentava o índice de criminalidade, porque a pessoa já estava chateada, estava desesperançada, e quando ela bebia, ela acabava cometendo extremos. Então, foi proibido a bebida alcoólica nos Estados Unidos nessa época, certo? A bebida alcoólica só acontecia através de contrabando lá. E houve uma grande agitação social também. As pessoas começaram a ficar extremamente violentas, existiam invasões nas casas, existiam discussões na rua, aconteciam diretos assassinatos, e o aumento dessa criminalidade foi terrível no período da crise de 1929, certo? Mas vamos ver o que os Estados Unidos fez para poder resolver esta crise. Os Estados Unidos é um país muito inovador. Eles podem ter os defeitos que tiverem, viu, gente? Mas os Estados Unidos ele tem uma política interna muito forte. Primeiro, porque os Estados Unidos ele tem uma Constituição desde 1776. É a mesma Constituição. Existem emendas na Constituição, mas a Constituição deles é a mesma, certo? A Constituição norte-americana ela foi feita para durar. Ela não foi feita para durar 20 anos, 30 anos, não. Ela já tem mais de séculos. Por isso que eles têm uma estrutura muito sólida, porque eles obedecem uma Constituição também sólida. As leis norte-americanas, elas são leis
que elas priorizam muito o americano que mora lá naquele local, porque existe uma política chamada de América para os americanos, certo? Essa política de América para os americanos quer dizer o seguinte: primeiro eles acodem os americanos, se sobrar, aí acode o resto do mundo, né? E naquela época, os Estados Unidos era governado por um presidente, Frank Delano Roosevelt. Frank Delano Roosevelt, a história dele é muito interessante, porque ele era um homem muito, pode-se dizer assim, polêmico, né? Porque em determinada época da vida dele, ele sofreu de uma doença chamada poliomielite. Ele teve a paralisia das pernas e ele se refugiou durante um tempo, né, numa casa de repouso para tentar melhorar essa condição, porque ele falava que ele não ia se ajoelhar e nem ele ia ficar numa cadeira de rodas. Ele ia enfrentar o mundo de frente mesmo. E ele, durante esse tempo, fez de tudo para voltar a andar, certo? Durante o período da Primeira Guerra Mundial, Frank Delano Roosevelt, que era presidente dos Estados Unidos ainda, ele foi um dos homens que simplesmente aceitou de frente toda essa situação, né? E o interessante é que, durante o período da recessão norte-americana, ele se colocou de pé, ele ficou de pé. Mesmo cambaleante, ele ficou de pé, apesar de ter contraído paralisia nas pernas. É realmente muita força de vontade, né? Então, o que os Estados Unidos fez para resolver essa situação? Primeiro, ele fez o New Deal. O que era o New Deal? O New Deal era um novo acordo, certo? Uma nova distribuição. Ele defendia o intervencionismo do Estado na economia, certo? Ele baseava as teorias do inglês chamado John Keynes, que para poder resolver a situação, a única coisa que é eficaz é a diminuição do desemprego e aumentar o poder de compra das pessoas. Então, ele acreditava que a única maneira de resolver o problema dos Estados Unidos, essa crise, era diminuindo o desemprego. Era a única forma. Mas quais foram as medidas que ele tomou para resolver essa história aí? A primeira coisa, ele concedeu, certo, indenizações aos agricultores que reduziram suas áreas de cultivo e e para o final disso tudo, né, haviam diminuído a produção. Muitos agricultores, quando começou a crise de 1929, entregaram suas terras ao banco. Eles não tinham como pagar os empréstimos que eles haviam feito para a produção, né? Porque para você produzir, você muitas vezes precisa pedir emprestado dinheiro para o banco. E eles pegaram e tiveram que entregar parte das suas terras para o banco para pagar suas dívidas. Então, o Frank Delano Roosevelt, a primeira coisa que ele fez foi isso, indenizou os agricultores, né? E, com isso, os agricultores começaram a, novamente, a ter dinheiro para comprar semente, comprar insumos e a produzir novamente, certo? Porque se a agricultura está indo bem, sinal de que não tem fome, certo? É uma das primeiras coisas que a gente tem que ver no país para ele sair de uma recessão. É o investimento no agronegócio, na indústria e na agricultura. Isso é coisa fundamental, tá? Uma outra coisa também foi a concessão de créditos agrícolas para o pagamento das dívidas. Então, as pessoas que mesmo não tivessem conseguido pagar todas as suas dívidas, eles concederam um empréstimo para elas poderem quitar suas dívidas com os bancos. Uma outra coisa também foi a fixação de níveis de produção de preço de venda ao público. O que é isso, professora? Tabelar o preço dos alimentos, certo? Você não pode vender um alimento mais alto do que realmente ele valia antes da crise. Você tem que vender pelo mesmo preço, você tem que tabelar, certo? Uma outra questão também muito importante que esse New Deal fez foi a criação de uma legislação para controlar as atividades da Bolsa de Valores e dos bancos. Antigamente, antes da crise de 1929, a Bolsa de Valores ela simplesmente agia do jeito que ela queria.
ela aumentava ou diminuía o preço das ações sem o menor escrúpulo, sem o menor controle. E os bancos aumentavam os juros como eles bem queriam. Então, a partir deste momento, houve uma lei que controlava os juros dos bancos. Uma outra coisa também foi a realização de obras públicas. Isso aí, para mim, foi o principal. Por que que ele fez? Os Estados Unidos cresceu justamente por isso. Os Estados Unidos começou a investir em obras públicas. Ele começou a construir escolas, hospitais, pontes, estradas, certo? E quando ele fazia isso, ele empregava as pessoas, certo? É lógico que houve uma diminuição também do trabalho, uma diminuição do salário, porque eles tinham a seguinte política: é melhor pingar do que secar. O que quer dizer essa frase? É melhor você estar empregado, ganhando parte do seu salário, do que você ficar querendo ter um salário muito alto e estar desempregado. Então, eles começaram a empregar essa mão de obra ociosa nessas construções. Construir uma escola não é construída somente por pedreiros, né? Tem o eletricista, tem as pessoas que fabricam as carteiras, tem o pintor, tem a pessoa que faz outros serviços além disso, e logo depois vai ter também os professores, os alunos, as outras pessoas que compõem aquele quadro da escola. Então, todas as coisas são assim. E com isso ele foi dando emprego para as pessoas começaram a ganhar dinheiro e com isso elas foram comprando as mercadorias que estavam estocadas das fábricas. Foi aquecendo o comércio novamente, comprando as coisas que eram necessárias para você sobreviver, certo? E isso fez com que as pessoas começassem novamente a ter um poder aquisitivo. Uma coisa que ele fez foi a diminuição da carga horária de trabalho. Ele abaixou a carga horária para 40 horas, certo? E a partir deste momento, apesar de a pessoa estar ganhando um salário menor, mas agora ela tinha um salário no final do mês. Vocês vão estar me perguntando o que isso tem a ver com o nazismo e o fascismo. Tem tudo, viu? Tem tudo a ver, certo? Porque foi nesse caos da Primeira Guerra Mundial, finalzinho da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929, que irão surgir os governos totalitários em todo o mundo, por causa deste caos que eles estavam vivendo, esta fome, desemprego, desesperança. O que as pessoas pensavam naquela época? Pensavam o seguinte: nós saímos de uma Primeira Guerra Mundial com um saldo de mortos terrível, né? Morreram milhões de pessoas nessa Primeira Guerra Mundial e muitos lutaram nem sabendo por que estavam lutando. Aí as pessoas também pensavam o seguinte: logo que termina a Primeira Guerra Mundial, começa a gripe espanhola, que leva também mais um tanto de gente. A mortalidade da gripe espanhola ela foi quase igual ao número de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial. Ela foi maior, viu, gente? E, para terminar de tudo, aí vem a crise de 1929, que acaba com o poder aquisitivo das pessoas, tanto nos Estados Unidos como em outros países também, que acabaram sendo afetados por conta desta crise. E foi daí que surgiu na Itália o fascismo. O fascismo ele foi liderado pelo homem conhecido como Benito Mussolini, que tem tudo a ver com este caos que o mundo está passando, porque ele se aproveitou da desesperança das pessoas, aproveitou-se também das pessoas estarem desempregadas, estarem simplesmente sem ter para onde ir, não ter nem casa para morar, né? E foi através desse caos que estava acontecendo na Itália que acabou fazendo surgir o fascismo de Benito Mussolini. Mas não pense que foi somente lá que aconteceu. Aconteceu também o franquismo. A Espanha também está passando por problemas seríssimos de fome, greves, miséria, desestruturação,
e foi assim que surgiu o general Franco, que instituiu o governo totalitário lá na Espanha, por isso que é conhecido como franquismo. Da mesma sorte está acontecendo o salarizanismo em Portugal, quando Salazar ele entra no poder e aplica uma ditadura em Portugal, uma ditadura totalitária, certo? E para coroar essa história toda, nós temos o nazismo de Adolf Hitler, que começa a partir deste momento, a partir da crise de 1929. Por isso que a crise de 1929 é tão importante ela ser estudada, porque ela é praticamente um lastro de todos esses governos totalitários que surgiram no mundo logo após a Primeira Guerra Mundial. Aí vocês vão me perguntar, e o Brasil? O Brasil aconteceu o getulismo, porque em 1929, como nós já estudamos lá no primeiro capítulo, do primeiro bimestre do livro, Getúlio Vargas ele dá um golpe de poder na Revolução de 1930, certo? Porque o Washington Luiz ele deveria continuar com aquela política do café com leite, né? Que era a política que 4 anos São Paulo governaria, 4 anos Minas Gerais. Só que ele, em vez de, em 1929, indicar o mineiro, ele vai indicar um paulista. E a partir deste momento, houve toda aquela polêmica, né, com a entrada de Júlio Prestes na presidência do Brasil, mas ele nem sequer assumiu o poder, porque ainda no governo de Washington Luiz, Getúlio Vargas vai dar o golpe e vai começar a governar o Brasil de forma provisória. E Getúlio Vargas, vocês sabem que governa o Brasil durante 15 anos, 19 no total, né? Porque foi 15 anos na primeira fase e 4 anos na segunda fase. E durante esse período desses 15 anos da primeira fase que Getúlio Vargas governou o Brasil, ele instaurou no final, no Estado Novo, certo? O governo totalitário dele. Por isso é conhecido esse período como getulismo. Então, no mundo inteiro está havendo esses governos totalitários e tudo foram inspirados por causa da crise de 1929, porque o mundo inteiro entrou em crise, certo? Meninos, vamos lá, mais uma coisa importante aqui nesse nosso conteúdo, nós vamos dar uma adiantada, tá? Então, olha só, resultado do New Deal, resultado disso tudo, diminuiu o desemprego, ele baixou para menos de 50%, certo? De 1933 até 1937, aí agora eu vou deixar uma coisa aqui para vocês. A Segunda Guerra Mundial começa em 1939. Vocês viram que os Estados Unidos ele conseguiu se reestruturar até 1937 ainda ele estava vivendo aquele período, né? Por causa da crise de 1929. Houve um aumento significativo na produção norte-americana e a economia ela voltou novamente a se recuperar e os Estados Unidos voltou novamente a proteger os interesses dele, né? O que a gente chama de protecionismo, certo? O poder dos Estados Unidos da América. Olha essa imagem aqui, né? Essa imagem mostra novamente os Estados Unidos se reconstruindo. Só que aqui, ó, essa aqui era a fila dos desempregados, né, procurando comida, ainda na crise de 1929, contrastando com aquele cenário pode-se dizer, de riqueza que as pessoas viveram antes. Olha aqui, essa fila aqui era a fila da sopa. Os Estados Unidos começou a dar sopa para as pessoas não morrerem de fome durante a crise de 1929. Olha só o desalento das pessoas durante a crise. Tudo isso aqui é um cenário para começar a ter os governos totalitários, certo? As pessoas aqui estavam se oferecendo a trabalhar por $1, receber $1 por semana, certo? Porque era melhor pingar do que secar. Aqui, tinha gente que havia comprado aqueles carros maravilhosos durante a crise de 1929, que agora estavam pegando seus carros e vendendo a $100. E não tinha quem quisesse comprar. Isso é o que é o mais interessante.
Olha só, aqui nessa figura também, as pessoas fazendo propaganda, né? Que eles estavam ensinando a pessoa a falar inglês, né? E estava oferecendo o seu trabalho, né? Olha o desalento aqui dessas pessoas. As pessoas passando fome, passando necessidade durante a crise de 1929. E eu quero dizer para vocês que muitas das pessoas que aparecem nessas imagens aí, elas tinham uma história de vida de muita riqueza e opulência antes da crise, viu? Então, olha só aqui as filas da sopa, como eu falei ainda há pouco, era a única refeição quente que as pessoas tinham durante o dia inteiro, porque não tinha dinheiro para comprar comida. Essa crise abalou o mundo inteiro, que é a sopa dos pobres, que vocês estão vendo aqui, né? Já pensou as pessoas que tinham aqueles palacetes maravilhosos começaram a viver em cortiços, né? Esse aqui é um bairro de lata, era assim como era chamado pelo presidente Herbert Hoover, que são casas que as pessoas construíram para não morar debaixo da ponte. Eram todas feitas de lata, era a favela dos Estados Unidos da América naquela época, né? Então, olha só, isso aqui, as pessoas fazendo uma passeata em Londres, certo? A marcha contra o desemprego. E foi nesta época também que vai surgir um movimento conhecido como Ku Klux Klan, tá? A Ku Klux Klan era um movimento racista que foi fundado ainda no século XIX, né, em 1865, nos Estados Unidos, que eles eram a favor da supremacia branca, certo? E era a favor também do protestantismo, tá? Muitas das pessoas que eram da Ku Klux Klan eram protestantes, eram evangélicos. Olha só, gente, que dicotomia, né? Que contraste, né? E eles pegavam os negros, crucificavam eles e colocavam fogo. Um dos estados mais marcados pela Ku Klux Klan naquela época foi o território conhecido como Texas e também o Mississippi, certo? O Mississippi ele tem histórias assim tremendas da Ku Klux Klan, como ela agia, tocavam fogo nas casas dos negros, matavam os negros, certo? Crucificado, e atiravam nas pessoas dentro das casas delas, entravam, invadiam, batiam nas pessoas, matavam, violentavam as mulheres, principalmente as mulheres que mantinham relacionamento com os negros. Por exemplo, uma mulher casava com um negro, ela namorava um negro, ou vice-versa, né? E eles matavam as pessoas pelas estarem se relacionando com negros. Então, isso aí era uma das práticas da Ku Klux Klan naquela época, certo? Existem filmes que falam sobre isso aí, tá, meninos? Falam sobre esse movimento da Ku Klux Klan. Esse aqui é o Frank Delano Roosevelt, tá? E é porque aqui não está dando para você ver direitinho, mas essa cadeira aqui é uma cadeira de rodas, tá? Ele foi eleito presidente em 1933. Antes ele era só senador. No período da Primeira Guerra Mundial, ele era senador, e quando foi em 1933, ele foi eleito como presidente da República Norte-Americana. E foi ele que conseguiu fazer o New Deal, que é o novo acordo que reconstruiu os Estados Unidos novamente após a crise de 1929, a quebra de valores de Nova York. Meus queridos, vocês têm alguma pergunta para fazer para mim? Vocês estão muito caladinhos. Fale, Sandro. Professora. Professora Ana Júlia, ela tinha pedido para avisar que a internet dela tinha caído e ela não está mais conseguindo ingressar na conversa. Oh, meu pai, pior que não está aqui para eu admitir ela, viu? Aqui não está, se alguém aí puder admitir ela, viu? Porque aqui não está para me admitir ela novamente, não. Aqui não está nada. Meu querido, vocês têm alguma dúvida disso aí? Professora. Não, professor, eu gosto de assistir documentário, essas coisas assim. Eu vi um sobre o Roosevelt. Como era o perfil dele como presidente, o que ele fez para a nação, eu achei muito legal. Aqueles documentários do History, sabe? O History ele tem muito documentário legal, viu, gente?
e muita coisa comprovada cientificamente, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que ver é o combate às fake news, né? E o History é um canal, assim como o National Geographic também, ele tem muita coisa interessante. Lá tem os maiores presidentes do mundo, lá fala sobre os maiores inventos do mundo, fala sobre a crise de 1929, fala sobre a Primeira Guerra Mundial, fala sobre a Segunda Guerra Mundial, certo? Desvendando a Segunda Guerra Mundial, tudo isso são coisas interessantes para a gente aprender. Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Eu, professor, eu queria fazer uma pergunta. Fale, meu querido. Pode falar? Fale, Vitor. Então, essa aqui, o Ku Klux Klan, eles queriam viver um apartheid, separar os negros dos brancos. Olha, a palavra apartheid ela vai surgir na África, tá? Principalmente na África do Sul. Principalmente logo após a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, desculpa. A segregação, os Estados Unidos era um país extremamente racista, né? Principalmente as pessoas dos estados que moravam ao sul dos Estados Unidos, que eram as colônias do sul. Eles eram extremamente racistas. E era uma segregação, sim, porque eles achavam que os negros não tinham direito, os mesmos direitos dos brancos. Os negros só puderam frequentar a universidade nos Estados Unidos a partir da década de 70. E as pessoas elas não sentavam no mesmo vagão de trem que os brancos sentavam, os negros eram separados em vagão de trem. Eles não podiam participar das mesmas comemorações que os brancos. Em determinados estados dos Estados Unidos da América era muito pior isso aí, porque além deles serem extremamente racistas, eles ainda eram extremamente violentos com os negros. E a presença da Ku Klux Klan nesses locais, né, no Mississippi, no Texas, né, em alguns lugares existia um racismo, mas não existia uma violência tão velada. E nesses lugares que eu acabei de falar, principalmente no oeste dos Estados Unidos e no sul dos Estados Unidos, existia a presença desse organismo conhecido como Ku Klux Klan, certo? Eles vestiam capuz branco, uma vestimenta toda branca e com uma tocha na mão, e eles saíam na cidade pegando os negros, principalmente as pessoas que eram ativistas políticos, né, que lutavam pela melhoria de vida dos negros e colocavam fogo nessas pessoas. Isso é uma mancha na história dos Estados Unidos, certo? Se a gente fosse falar, eles seriam os neonazistas de hoje, né? Os skinheads de hoje. Tem alguma pergunta para fazer em relação a isso, gente? Entendi, professor. Obrigado. Tem mais alguma pergunta? Tá? Aqui a construção da barragem de Wilson, lá no Alabama, certo? Que fez com que os Estados Unidos também empregasse muitas pessoas, diminuísse o desemprego. Essa aqui é a construção da barragem do Tennessee, certo? Viu como os Estados Unidos investiu na construção? E essa aqui é a construção também do saneamento básico, né? Saneamento ao abrigo do programa World Progress Administration, o WPI. Então, esse local aqui, né, gente, empregava muitas pessoas e foi assim que os Estados Unidos conseguiu combater a crise de 1929. Mas resolveu a questão dos Estados Unidos e acabou essa crise de 1929, fomentando os governos totalitários no mundo inteiro. Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre o nazismo e o fascismo de Benito Mussolini. Eu deixei um conteúdo para vocês lá no portal, plataforma Senai, uma revista falando sobre o nazismo. Quando vocês tiverem oportunidade, dá uma olhada lá naquela revista, certo? Ela fala muita coisa interessante, inclusive sobre a vida de Hitler. Esse slide também eu vou estar colocando lá no portal daqui a pouco, tá? Para vocês verem. E a atividade, tem uma atividade escrita para vocês estarem fazendo, viu, meninos? Não precisa imprimir, principalmente porque eu sei que tem muita gente em casa nesse momento que está sem impressora, inclusive eu não estou com impressora. Então, o que você vai fazer? Você só vai
puxar, baixar esse arquivo para o seu computador e lá você vai fazer 15 perguntas e 15 respostas deste conteúdo, dessa tarefa. Fala sobre a crise de 1929. Por que eu estou pedindo para você fazer isso? Porque o seu livro fala muito pouco sobre a crise de 1929. É muito pouco. E esse é um dos assuntos muito importantes que, inclusive, cai em concurso público, em vestibular, em prova de Enem, principalmente este ano, tá? Porque nós estamos vivendo uma crise muito parecida. Então, você tem que saber um pouquinho sobre a crise de 1929, porque isso vai te ajudar se você tiver que fazer alguma prova, por exemplo, no IFG, tá certo? Então, você vai lá elaborar para mim 15 perguntas e 15 respostas da tarefa que está lá na aba Estude Aqui. E esse vídeo, esse slide que eu passei agora, também vai estar lá, tá certo? Meus queridos, vocês têm alguma dúvida a mais sobre isso? Se vocês tiverem, me procure amanhã no direct do Instagram. Ou então você escreva uma pergunta lá no fórum, na aba Comunicações, que eu vou responder para você, tá certo? Tem alguma pergunta? Fale agora, ou então, não sei o que... Não, professora. Para os meus colegas, eu indico pesquisar no Google mesmo sobre essa parte da história no canal History, porque a gente realmente acha muita coisa. E o bom é que lá é uma vai lá no YouTube e coloca aquilo que você quer e no final você coloca History, certo? Canal History, ou então coloca Discovery, National Geographic, que você vai encontrar muita coisa interessante, tá certo? Sem querer, eu apertei aqui. Menino, então vamos lá, tá certo? Eu vou parar a gravação nesse exato momento, tá? E vou dar como encerrada esta aula, tá? A próxima aula nós vamos falar do nazismo e do fascismo. Leia alguma coisa para vocês estarem fazendo pergunta para mim, tá? Leia alguma coisa, veja alguma coisa importante para vocês poderem estar perguntando para mim, tá bom? Fiquem com Deus, Jesus abençoe todo mundo, tá certo? E qualquer dúvida, me com Deus também. Fiquem com Deus, façam suas tarefas, por favor. Estou parando a gravação.